Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos hoje unidos para celebrar e adorar ao Senhor, o Deus que vence as nossas batalhas, o Deus que luta por nós. Se nós persistimos confiando nele, com fé, com gratidão e com alegria, ele vence as nossas batalhas, amém? Diz aí para o teu irmão, o teu Deus vence tuas batalhas. Fala com convicção, teu Deus vence as tuas batalhas. E por isso nós podemos louvar, nós podemos engrandecê-lo. E nós vamos cantar hoje uma canção nova. Te convido a ficar de pé. Você pode bater palmas, você pode cantar, você pode se mexer um pouquinho. Ela é uma canção bem legal, bem alegre. E que nós possamos juntos adorar o Senhor e declarar: oh glória ao leão de Judá que venceu. Os palmas. Ele não possa quebrar, não há batalha que ele não possa vencer. Se entra na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Não há barreira que ele não possa quebrar, não há batalha que ele não possa vencer. Se entra na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Posso vencer. Se entra na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Não há barreira que ele não possa quebrar, não há batalha que ele não possa vencer. Se entra na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Glória, glória, oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra, pois sabemos que o nosso Deus luta as nossas batalhas. Por isso podemos nos alegrar, podemos festejar e dar glórias a Deus, pois Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Aplauda Ele, glórias ao nosso Deus. Pode fazer mais forte para Jesus, porque nós estamos celebrando o nome que está sobre todo nome. A Ti, Jesus, nossa honra, nosso louvor, toda a glória dada a Ti, somente a Ti, para o louvor do Pai.
Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz no nome de Jesus, amém? Que bom que você está aqui essa noite para celebrar conosco, uma noite onde nós vamos declarar palavras e canções ao nosso Deus e dizer a Ele como nós nos sentimos diante do seu cuidado e da sua imensa graça. É bem verdade que alguns de nós entramos aqui entristecidos por algumas experiências, outros decepcionados por outras expectativas que não se realizaram, mas a grande verdade é que todos nós temos motivos para celebrar o nome todo-poderoso de Jesus, não só pelo que nós teremos nele a partir de agora e também no porvir, mas também naquilo que Ele já nos deu pela sua graça. Então temos muito para celebrar e para glorificar o nome de Jesus. Então eu queria que você fizesse o seguinte, que você pudesse manifestar essa alegria de estar nesse lugar e celebrar o nome de Jesus, olhando para a pessoa que está perto de você, e se você tiver condições de dar aquele toquinho, camarada, dizer: o seu Deus é vitorioso, por isso celebre. O seu Deus é vitorioso, por isso celebre. Você que está na sua casa, o seu Deus é vitorioso, por isso celebre conosco, que você possa estar sentindo esse ambiente de adoração e de alegria aqui nesse lugar, como também estamos essa noite, nesse momento. Pode se sentar por gentileza, queridos, temos alguns avisos importantes para passar a você. Nós estamos aí retomando com algumas atividades, mas antes eu queria dar as boas-vindas a quem está nos visitando. Tem alguém hoje que está nos visitando pela primeira vez? Não precisa se identificar agora. Tem ali, obrigado, seja bem-vinda, tá bom? Que bom que você está aqui conosco. Mas olha, você já recebeu um presente, tá bom? Tem mais alguém que está nos visitando no final da nossa celebração? Lá naquela livraria lá, tá vendo? Lá você vai passar e vai retirar um presente com a Edilane. A gente reservou esse presente para você receber as boas-vindas por estar aqui conosco, tá bom? Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está aqui conosco, receba o acolhimento dessa igreja, que você volte mais vezes para celebrar conosco também aqui nesse lugar. Quinta-feira agora, nós estaremos com um encontro de homens. Você que é homem, é macho, a gente vai ter um tempo juntos aqui, depois de 18 meses onde nós estivemos distantes. Seu primeiro reencontro. Nós estamos com uma expectativa de que você possa vir participar conosco. Vai ser um tempo diferente, e eu queria convidar você, homem que está aqui, você que está na sua casa, se tiver condições de estar conosco também, às 20 horas, nessa quinta-feira, aqui no templo da igreja, nós vamos nos encontrar para fazer algo junto com a nossa rede homem, que faz tempo que a gente não se encontra, e estava na hora de a gente voltar a estar junto, tá bom? Aí as mulheres também não vão ficar atrás disso, não é verdade? Elas também querem se reunir, e elas vão se reunir sim, a Rede Mulher, no dia 26 de agosto, vai ser numa quinta-feira. Então você, mulher, já pode se preparar, porque também terá um encontro das mulheres ainda nesse mês, e quem estará com elas é a Alessandra Palhares, que estará ministrando a vida de vocês, mulheres. Vocês já conhecem, ela já é da nossa casa aqui, e é da primeira IPI de Londrina, e ela estará com as mulheres aqui ministrando, e você pode vir e ser convidado, e convidar quantas pessoas você quiser também, para estar com você aqui nesse dia, só para você ir agendando, tá bom? Eu ainda não tenho os detalhes, mas eu já ouvi dizer, e já estou adiantando para vocês, que o Fruto Maduro vai voltar em setembro, hein? Já pensou que coisa boa? O pessoal da melhor idade, novamente com segurança, com tudo preparado, para receber o carinho, o acolhimento da nossa igreja? Vai acontecer agora em setembro, mas logo logo a gente vem com maiores informações para vocês. Eu queria também aproveitar alguns homens que entendem de pintura. A gente está organizando para o último sábado de agosto um mutirão da pintura no Colégio Monteiro Lobato, para dar uma ajuda nos muros que estão bem feinhos lá, e a diretoria nos procurou pedindo nossa ajuda, e a calçada. Não é um serviço para 2, 3 dias. Se a gente for com uma equipe boa, a gente começa no sábado e termina no próprio sábado. Então já começa a reservar sábado, o último sábado do mês de agosto. Se você tem interesse, me procura a secretaria, fala: pastor, conta comigo, você que entende um pouquinho de pintura, que a gente vai fazer uma ajuda para a nossa cidade aqui, que é o que nós mais gostamos de fazer. Isso prova de que as coisas estão voltando, as atividades estão voltando, e isso é muito, muito bom. Bom também quando a gente pode investir financeiramente na nossa comunidade, mas nós temos outros recursos além dos dízimos e ofertas. Temos agora uma campanha, uma promoção de yakisoba que vai acontecer nesse sábado agora, pessoal. Se vocês ainda não adquiriram, que estão aqui, aproveita, corre lá na secretaria no final do culto e já faz a aquisição do seu, ou durante a semana agora, você pode fazer até sexta-feira a aquisição do seu aqui na secretaria, mas a gente não garante que até sexta-feira nós teremos tickets disponíveis. Então, quanto antes você comprar, melhor, tá bom? Pode comprar para o final de semana, pode comprar para o papai, para a mamãe, pode comprar para o vizinho, pode dar de presente, mas adquira o yakisoba que a nossa igreja está ofertando, para que também você possa abençoar essa comunidade também. E a nossa livraria está com novos itens. Se você quer itens de qualidade, boa leitura e preço baixo, porque a gente só repassa o preço de custo,
às vezes mais barato que da internet, está aqui na nossa livraria. Você pode passar na livraria ali e dar uma olhada, porque nós temos coisas novas e boas que chegaram lá para essa semana você poder adquirir também, tá joia? E eu queria aproveitar esse momento, antes de devolver os dízimos e as ofertas. Hoje é um domingo especial, né? Domingo de abraço, de beijo, de ligações, de oi, de chamadas de vídeo. É dia de a gente falar Feliz Dia dos Pais. É dia também de sentir saudade dos papais que foram, que já não estão mais conosco. E é por isso que nós vamos orar, agradecendo pela vida dos papais que estão conosco e pedindo conforto para aqueles que vivem a ausência dos seus papais. Todos os pais nesse momento, eu queria pedir que se colocassem em pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Os papais, pode se colocar em pé, isso, por gentileza. Vamos orar por você, essa grande e maravilhosa tarefa que você tem de ser uma referência, o sacerdote do lar. Pai, obrigado por cada um desses papais que estão aqui conosco essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a eles o maior presente, o presente da paternidade, o presente de segurar seus filhos no colo, o presente de educá-los no caminho do Senhor, o presente de vê-los crescer. Obrigado, Pai. Talvez tenham papais aqui que tiveram perdas expressivas, perderam filhos nessa caminhada e já tem filhos que estão morando com Jesus. Que o Senhor possa confortar esses papais com teu abraço nesse dia tão difícil, onde falta uma parte da família dentro de casa. Conforta. O Senhor é Pai, Deus. O Senhor sabe como confortar os pais que também sofrem, que estão distantes dos seus filhos, talvez, longe. E também aqueles e aquelas que estão aqui essa noite, que perderam papais e estão sentindo aquela dor, não tem para quem ligar, não tem a quem abraçar. Que o Senhor possa ser o conforto e seja o Pai desses que estão órfãos nesse momento, de um colo para sentar e de um abraço para sentir. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor faça isso em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, papais. Isso, Deus abençoe vocês, Deus abençoe por tudo isso. Vamos colocar em pé todos nós, aproveitar que os pais estão de pé. Vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Aqui à frente estão as urnas. Se você está nos visitando, não precisa ficar constrangido. Esse é um momento que a gente faz todo domingo. Você pode participar hoje, no outro dia, a seu critério. Mas você que é membro dessa igreja, sabe o que você tem que fazer? Venha e faça. Lembre-se que você não está dando dinheiro na igreja. Dar dinheiro na igreja, irmãos, é melhor ficar no seu bolso e na sua conta. É melhor você semear no reino. Isso é diferente. Dar dinheiro na igreja é uma coisa, semear no reino é outra. Então eu quero convidar você essa noite, que vai semear no reino e que vai usar esta igreja, esse lugar, para semear no reino. Nós somos apenas o intermediário para que isso aconteça. Venha trazer a sua semente e venha depositar nesse solo, e que Deus possa retribuir e abençoar a 100 por 1. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos, você que está na internet sabe como fazer. Deus abençoe. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, Rei, tu és o Rei, Rei, tu és o Rei.
estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino, o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o O Senhor governa sobre todas as coisas. Ele é o poder e a glória eternamente e para sempre. E os 24 anciãos declaram, e a igreja o adora, e os 4 seres viventes o adoram, e todo o universo proclama adoração a esse Deus soberano. E um dia todo joelho irá se dobrar, e toda língua confessará que Ele é Rei, que Ele é Santo. E enquanto isso, a igreja, o corpo de Cristo na terra, declara: Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, o só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Vamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono assim está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer, e nada irá me impedir, eu te adorarei.
e nossa adoração moverá o céu. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Tu és poderoso, maravilhoso, te adoramos, te adoramos. Vamos declarar: vitorioso és, na tempestade. Na minha tempestade, na sua tempestade Ele está. Teu nome infalível é. Os reinos, eles vêm, eles vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Tu és um Deus que nunca muda, um Deus constante no seu caráter, na maneira como o Senhor nos olha, na maneira como o Senhor cuida de nós, na maneira como o Senhor nos ama, na maneira como o Senhor conduz os nossos caminhos, na maneira como o Senhor disciplina o nosso coração, na maneira como o Senhor fala as nossas almas, na maneira como o Senhor é um pai para nós, na maneira como o Senhor é um amigo para nós, na maneira como o Senhor se revela a nós todos os dias. És imutável, tu nunca muda, as coisas vêm, as coisas vão, pessoas vêm e vão, negócios vêm e vão, coisas vêm, coisas vão, mas o Senhor permanece para sempre, Deus. O Senhor permanece como um trovão
como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Se você puder junto comigo, erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos. Por que erguer as nossas mãos? Para adorar aquele que está acima. Aleluia. Você ergue as suas mãos para adorar aquele que está acima. Aleluia, Jesus. Deixa o Espírito invadir o seu ser, deixa Ele habitar, deixa Ele mudar. Adore quem está acima de você. Que seja uma noite de rendição. Senhor, te adoramos de mãos levantadas, pois o Senhor é alto, pois o Senhor é perfeito. Só Tu és digno, só Tu és digno. Aleluia. Não somos nada sem Ti, não temos outro além de Ti. Quem tem o eu além de Ti? Quem tem o eu além de Ti? Posso estar no profundo dos mares, posso estar na terra, debaixo da terra, nos mais altos céus. Ainda o Senhor está acima de tudo. Essa noite, declare acima dos seus medos, acima das suas aflições, acima das suas dores, acima das suas lutas. Ouça um trovão vindo dos céus. Troveja, Rei da Glória. Troveja, Rei da Glória. Declare mais forte agora. Ele vem como um trovão. Ele vem sobre nossos medos, Ele vem sobre nossas inseguranças. Ele sopra nesse lugar. Aleluia! Nós proclamamos poderoso, poderoso, grandioso. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus. Vitorioso Ele é. Irmãos, vitorioso é, vamos dizer juntos, vitorioso és, na tempestade estás. Deus quer ministrar seu coração. Ele quer ministrar seu coração, deixa Ele fazer isso. Na tempestade está, deixa Ele abrindo as portas, Teu nome infalível, deixa Ele removendo as dúvidas. Veja Ele superando as dificuldades. Teu nome imutável Você pode se assentar. Obrigado, equipe de louvor, por nos conduzir à sala do trono. E recebemos desse lugar já a ministração para o nosso coração. Espero que você não esteja perdendo nada do que Deus está preparando, fazendo e movendo em você desde que o momento que essa celebração começou. Não perca nada, porque Deus certamente quer falar com você, certamente quer ministrar a você. Se já não o fez até esse momento, através dessa palavra, desse louvor,
certamente fará agora através da mensagem que Ele reservou ao seu e ao meu coração essa noite. E eu quero dizer para vocês que vou falar de um assunto nada higiênico, bem nojento, bem desgostoso, e não tem como eu começar essa conversa sem falar sobre isso. Não tem como ministrar essa palavra sem começar a falar de algo que realmente é bem nojento. Não sei se você já viu, mas eu já tive a oportunidade várias vezes, andando pela região rural, a gente dá uma olhadinha naquela vaquinha na beirada da cerquinha, ela está com a cabeça para fora da cerca e só fazendo assim. Faz muito tempo que ela não abaixa a cabeça para comer alguma coisa, mas ela está comendo. O que será que está acontecendo lá? O que está acontecendo é um dos processos mais nojentos que a gente imagina que possa acontecer. Aquela babinha escorrendo na beirada da boca da vaquinha não é nada agradável. Então, tampe os seus ouvidos, crianças, para vocês não ouvirem algo. Tire as crianças da sala, como costuma dizer, para não ouvir algo tão ruim, tão desgostoso como isso. Mas o que está acontecendo lá chama o processo de ruminação. Depois de algumas horas que ela já fez a sua refeição, porque a vaca ela não digere, ela apenas engole a pastagem, ela consegue apenas engolir rapidamente enquanto ela vai fazendo como se fosse uma seleção daquilo que ela quer e vai jogando para dentro do seu estômago. Depois de algumas horas, aquele bolo alimentar então começa a ser decomposto em pequenas partes e devolvido à sua boca para que ela possa agora sim mastigar, decompor aquilo, quebrar com as suas enzimas e salivas e depois engolir novamente. E se o processo ainda não foi suficiente, ela joga mais um pouquinho para a boca e de novo ela faz aquele processo e depois devolve até que ela possa ter capacidade de digerir e de absorver todos os nutrientes daquilo que ela acabou de pegar do pasto. Bem nojento, não é verdade? É uma coisa nada agradável de ver e que realmente mexe até com o nosso estômago. Se você já jantou, eu digo perdão a você. Se você não jantou, até lá você já esqueceu do que eu falei. Eu pergunto para você, você já ruminou alguma vez? Já voltou e você ficou... Não, né? Isso não é nada humano, não é nada higiênico. Mas eu posso garantir que você já ruminou. Se você ainda não está convencido disso, existe um processo na nossa vida que é chamado de ruminação, que a gente faz o tempo todo. E eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, se não agora, enquanto a gente estava cantando esses louvores, a gente estava exatamente na mesma postura da pobre vaquinha do pasto, ruminando coisas. Porque o que nós fazemos é uma ruminação mental. São sentimentos e experiências e sensações que nós não absorvemos muito bem. São coisas que nós não digerimos, que nós apenas engolimos. Você já ouviu falar sobre engolir goela abaixo? É exatamente isso. Não houve processo de digestão. A gente apenas engoliu. Não se tratou o problema do casamento. Apenas engoliu aquilo para a gente fingir que está tudo bem e tocar o time em campo. A gente não digeriu aquele problema no trabalho. A gente apenas fez vistas grossas para não envolver conflitos maiores. A gente não digeriu aquela traição, aquela ofensa, aquela exposição à vergonha. A gente não digeriu aquele abandono. A gente não digeriu aquele pré-julgamento, aquela intolerância. A gente apenas engoliu. Só que na mesma situação da pobre vaquinha, nós também, pobres humanos, a gente engole emocionalmente e nós desenvolvemos um hábito nada higiênico, totalmente nojento, totalmente desgostoso, que é o processo de ruminação mental. Em algum momento a gente pega tudo aquilo e devolve à nossa mente, devolve ao nosso coração, e a gente começa então a tentar quebrar aquilo e digerir aquilo, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Então a gente perde noites de sono, a gente perde saúde emocional, a gente perde saúde física, a gente perde pessoas queridas que estão perto de nós, a gente perde a fé, a gente perde tantas coisas importantes, porque não processamos, não digerimos, apenas engolimos. E agora a gente devolve como sentimento para que a gente possa fazer isso de novo. Você nunca ruminou agora? Agora você vai concordar comigo que de alguma maneira você já ruminou, está ruminando ou ruminará. Mas a grande verdade é que todos nós passamos por esse processo e precisamos aprender a lidar com isso. Porque não tem bagagem mais pesada que é posta sobre os nossos ombros do que a bagagem da ruminação mental.
porque ela volta e meia traz para nós aquele gosto amargo das coisas que não foram digeridas. E é azedo, irmãos. Quem já teve que lidar com refluxo e tratamento sabe que o gostinho não é nada agradável. E é exatamente esse o processo quando nós não tratamos sentimentos, experiências que foram ingeridas por nós, que foram apenas deglutidas por nós, mas que não foram digeridas. Ingestão e digestão são dois processos completamente diferentes. A ingestão diz apenas o que entrou no seu organismo, a digestão diz aquilo que você absorveu. Então é provável que você esteja aqui sentado nessa cadeira, assistindo pela internet, com uma grande indigestão emocional, uma grande indigestão pessoal, porque faz aquele bolo alimentar, né, no seu estômago emocional, e de repente volta à sua mente: não acredito que ela falou aquilo para mim. Meu Deus, você estava hoje no almoço dos pais, feliz da vida porque é dia dos pais, todo mundo fica bonzinho e todo pai se torna herói. Está todo mundo lá sentadinho e de repente aquela palavra vem na sua mente e você esquece de onde você está, onde você estava, e simplesmente quebra o seu almoço. O seu semblante mudou, desfigurou de uma hora para outra. Amanhã na reunião da empresa, ou amanhã depois lidando com seus funcionários, ou depois levando seu filho na escola, de repente vem aquela sensação, aquele pensamento que vem como um fantasma assombrar e vem falar para você: volta a pensar sobre isso, porque você ainda não digeriu. Está vendo aquela pessoa? Está vendo aquela situação? Está vendo aquela outra circunstância? Pois é, volta a pensar sobre isso, porque você precisa ruminar. E ruminação mental, pessoal, é anti-higiênico, é nojento. E nós fazemos isso o tempo todo com sentimentos que vieram e que nós não processamos muito bem. Por isso que sentir novamente trouxe uma palavra ao nosso português. E é sobre essa bagagem que eu quero falar com você. Ruminação é o processo de você sentir novamente o que você deveria parar de sentir. Inclusive, é muito interessante isso, né? O nosso cérebro, ele não consegue definir o que é real do imaginário, sabia disso? Ele não consegue. Quando você joga uma mensagem para ele, imediatamente ele acha que aquilo está acontecendo exatamente agora. Por exemplo, pense num elefante de cor de rosa, com bolinhas amarelas, pulando corda e tomando tereré. Pensou? Pois é, você pensou numa coisa mais absurda que possa imaginar, que não existe, mas o seu cérebro acha que existe. Porque ele não consegue fazer essa medição. O que é que está acontecendo agora, o que é real ou o que é não real, imaginário. Inclusive, é tão interessante que é como se a gente estivesse revivendo os problemas, as dificuldades e os sentimentos que a gente deveria ter abandonado, exatamente agora. Agora. Por isso que sentir novamente ruminação mental traz um desgosto, porque à medida que a gente vai trazendo de volta, o gosto vai ficando mais amargo. Eu nunca vi quem fica pensando: ele me ofendeu, ela me traiu, ele me passou para trás, ela se aproveitou de mim, ele me ofendeu. Eu nunca vi ninguém que fica remoendo isso. Outra palavrinha, remoer, moer novamente. Fica removendo isso, ou remoendo, perdão, ter se tratado, ter se curado. A gente fica mais azedo, mais amargo, porque o nosso cérebro vai dizendo: aconteceu de novo. Deixa eu usar um exemplo bem simples aqui. Suponhamos que você tem uma frase que você ouviu no seu passado, sei lá, quando você era adolescente, e que alguém disse para você que você era extremamente feia. E você cresceu com essa ideia de que você é feia, e você não consegue atender aos padrões de beleza nunca. Então você faz de tudo. Você faz botox, você faz tratamento, peeling, você faz limpeza de pele, progressiva. Não que são coisas ruins, irmãos. Só estou falando que você faz de tudo para tentar ficar mais bonita, mas não consegue. Por que você não consegue? Você está linda já. Para o seu marido, para o seu noivo, está linda. Mas você não consegue se sentir. Por quê? Porque todas as vezes vem aquela mensagem que diz para o seu cérebro: você está feia. E sabe o que o seu cérebro faz? Ele acredita. Ele revive de novo. Pais que dizem aos filhos: você é um inútil. Sabe o que acontece com eles? São adultos hoje que não conseguem ter segurança para fazer alguma coisa, porque repetidamente o sentimento volta e diz ao seu cérebro: você é um inútil. E sabe o que ele faz? Acredita. Um dia eu estava aconselhando um casal, em 2013, foi uma experiência interessante, eu nunca tinha passado por isso. E a gente estava junto, e tentando encontrar o motivo do conflito,
E nós encontramos, irmãos. Depois de várias sessões de aconselhamento, nós encontramos o conflito. A mulher bateu na mesa e falou, e agora eu quero falar. Eu disse, bênção, agora vai falar. Ela disse o seguinte, 2013, nosso problema começou, e eu vivo profundamente angustiada por isso. E eu me preparei. Ela disse, quando você comprou aquela Brasília 0 quilômetro, entrou naquele financiamento ao invés de comprar a nossa casa. Até hoje a gente mora de aluguel, porque você comprou aquela Brasília. Irmãos, era 2013, para Brasília 0 quilômetro, pelo menos uns 40 anos, né? Irmãos, é como se a Brasília tivesse ali ainda, fosse o carro do ano para ela. De tão real, de tão presente e de tão atual. É isso que acontece com sentir novamente, sentir novamente, sentir novamente. Nunca vai embora aquilo que a gente deveria ter abandonado há bastante tempo. E a palavra em português é bonita para isso. Às vezes a gente não percebe no poder das palavras, né? Eu estudo literatura e eu gosto muito da nossa língua portuguesa. É uma das línguas mais bonitas do mundo, com vários significados. E ela tem uma palavra para ruminação mental. Está no seu vocabulário e você fala o tempo todo. E é uma das piores bagagens que nós falamos até agora. É uma das bagagens mais pesadas que a maioria de nós vai se identificar. É chamada de ressentimento. O que é ressentir? É sentir novamente. Pronto. Simples. Era tudo que você precisava saber. Deus abençoe. Boa semana. Ressentimento é você pegar o que deveria ter ido embora e trazer de novo para você reprocessar, ruminar e tentar de alguma maneira trazer sentido àquilo que já deveria ter sido expurgado, eliminado da sua vida há muito tempo atrás. Irmãos, enquanto eu falo aqui, eu fico pensando, quantas pessoas me ouvindo nesse exato momento, que estão em crise conjugal, não por causa de um problema atual que está acontecendo, mas estão em crise conjugal porque não conseguem parar de sentir de novo. Estão carregadas de ressentimento, estão amargas no casamento, estão amargos dentro do relacionamento conjugal, simplesmente porque aquela sensação não vai embora, nunca, não deixa. Quantos de nós, irmãos, estamos sofrendo doenças profundas na nossa vida, físicas, emocionais e espirituais, porque nós não aliviamos essa bagagem. Agora eu quero perguntar mais diretamente para você, você tem um ressentimento aí? Tem alguma coisa que sempre volta? Tem alguma coisa que está entalada na garganta, ou que não desceu, ou que quer voltar a todo momento? Que volta, volta. Já tive oportunidades várias vezes de presenciar gente que não estava brigando, ou não estava ofendendo por aquela situação. Ela estava brigando e ofendendo por sentimentos muito anteriores. Eu olhei para ela e disse assim, peraí, vamos parar aqui. Eu quero saber por qual motivo você quer brigar primeiro. Porque não dá para brigar tudo de uma vez só, queridos. Qual é o motivo? Vamos voltar atrás, porque tem que tratar isso. Ressentimento é sentir novamente, e isso precisa de cura, e precisa de alívio imediato para o seu coração, porque senão você não vai ter paz enquanto essa bagagem ficar sobre os seus ombros. O seu cérebro e a sua mente vai ficar jogando, dizendo, está vendo? Está vendo? Está vendo? Eu pergunto para você, você não fica torcendo para a gente perder? Não tem gente que você torce para não ganhar? Não tem gente que você torce para se dar mal? Aquele revanchismo, aquele negócio de chantagem até mesmo surgindo no coração, aquele desejo maligno de que o outro não cresça, porque eu tenho algo contra ele. Ressentimento. Você precisa curar, você precisa aliviar essa bagagem, porque senão isso vai te fazer muito mal. Bom, mas como isso aqui não é um divã de psicólogo, embora isso seja muito útil para pessoas que também vivem essa situação e não conseguem superar, isso aqui é um lugar onde a gente tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa, que diz Hebreus 4, versículo de número 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que uma espada que tem corte dos dois lados, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, dividir juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. Então ela tem a bula, ela tem toda a composição necessária para você se ver livre desse ressentimento que está fazendo tanto mal e trazendo tanto dano para a sua vida. E como não poderia ser diferente, o Salmo 23 é o nosso remédio.
Aliás, ele tem sido o nosso remédio nessa série de mensagens. Como é que a gente pode pregar uma série de mensagens tão longa como essa, só no Salmo 23? Isso aqui é porque é um dos salmos mais ricos em instrução para o nosso coração, como ovelhas do pastoreio do Senhor. Vamos lá? Salmo 23, como se livrar do ressentimento. Tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. É óbvio que tem coisas antes desse salmo e óbvio que tem coisas depois. Mas vamos ficar só com essa fotografia. Você consegue ver isso daqui? Deus preparando uma mesa para Davi, o pastor de ovelhas, e ele dizendo assim: chame agora todos os seus adversários. E ele coloca todos os seus adversários à frente. Davi se senta na mesa, e Deus vem com uma botija de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi exatamente enquanto ele está na frente dos seus adversários. Essa é a fotografia da cura. Essa é a fotografia da terapia, para que a gente se livre de uma vez por todas dessa regurgitação, essa ruminação que está causando tanto amargor na nossa vida, tanto azedume na nossa alma. Primeira coisa que Deus mostra nesse texto é que Ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Não é nada fácil, porque a fuga é o melhor caminho que a gente toma, ou melhor, deixa eu reconstruir a frase. A fuga é o caminho mais comum que a gente toma para lidar com os nossos desafetos, para lidar com os nossos ressentimentos. Como que a gente faz para não sentir? Provérbio popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. Que lindo! Não veja o seu desafeto, não se encontre com ele, evite. Irmãos, isso talvez funcionava há 30 anos atrás, 20 anos atrás, mas depois que a gente teve acesso à telefonia, e-mail, rede social, Facebook, e moramos numa cidade pequena, como é que a gente não vai ver? E outra coisa, o tempo todo a nossa mente está trazendo a imagem do nosso desafeto. O tempo todo a nossa mente está trazendo o nosso adversário dizendo: ele roubou de você, hein? Ele te passou para trás. Ela te ignorou, hein? Ela te envergonhou e te usou. Olha, ele fez isso com você. Olha, ele te abandonou. Olha, ele ficou do lado da mãe, hein? Olha só quantas coisas que a nossa mente vai lembrando. E os nossos ressentimentos vão sendo retroalimentados. E é uma ciranda, irmãos, que não para. É um ciclo que não se extermina. Agora, como que eu resolvo esse problema? O Davi tem a resposta, porque ele diz assim: o Senhor, para lidar com os meus adversários, o Senhor me coloca frente a frente com eles. Irmãos, não é fuga, é exposição. Não é fuga, é interação. Fugir do seu desafeto não vai melhorar as coisas na sua vida. Fugir dos seus ressentimentos não vai aliviar a bagagem, porque você está apenas trazendo um analgésico momentâneo, mas a dor ainda está lá. Fugir dos sentimentos negativos que veio dessa experiência que você teve não vai resolver, porque no fundo, aquele bolo alimentar emocional está lá dizendo: eu quero sair. E você acha que não, mas a sua esposa já é uma vítima da sua regurgitação emocional. O seu marido já é uma vítima da sua ruminação dos sentimentos que deviam ter ido embora. Seus filhos já estão pagando esse preço. As pessoas que estão próximas de você, porque você está tentando se livrar dos adversários, mas está fazendo dos seus mais próximos os seus piores inimigos. E não funciona. Não dá certo. Exposição é estar frente a frente, é tete a tete, olho no olho. Nesse mundo de infantilidades, irmãos, os nossos ressentimentos são muito maltratados. É por isso que tem tanta gente doente emocional, tem tanta gente doente fisicamente, e tem tanta gente com um tipo de síndrome que nunca foi até mesmo averiguada. Coisa nova que está surgindo no nosso mundo hoje. Quer saber de um exemplo? Desafeto, problemas. Qual que é a coisa que a gente faz? Bloqueia no WhatsApp, exclui no Facebook, cancela no Instagram. Ai, estou protegida. Irmãos, isso é meninice, isso é infantilidade, isso é uma coisa que não resolve. Fala para mim, bloquear no Facebook, excluir do WhatsApp, resolveu o seu problema? Você não pensa nele? Não, ela não te traz sensações ruins. Aquela palavra ainda, a hora que você bloqueou, você falou: ai, estou livre. Ah, irmãos, vamos ser sinceros, o jeito certo de tratar com desafetos
É colocar a mesa na presença do adversário. É exposição, irmãos, porque é só na exposição que eu vou conseguir descobrir qual é o sentimento que realmente eu tenho. Porque senão é tudo camuflagem, senão tudo é desvio. Eu me esquivo o tempo todo da realidade para tentar dizer, não, eu não sinto isso, quando na verdade a sua vida está toda amarga, a sua história está toda azedando, toda contaminada, e você diz, não, eu não tenho mais nada contra ele, ou contra ela, ou contra aquela situação que aconteceu entre nós. Não, irmãos, eu sei que não é fácil, mas é o único jeito de a gente encontrar realmente como nós estamos, e se nós somos maduros o suficiente para aprender a lidar com os sentimentos, sem se ressentir do que vivemos. Posso te dar um exemplo? Exposição ao adversário. A parábola do credor incompassivo, Mateus capítulo 18, conta a história de um homem que estava devendo muita grana, mas muita grana mesmo. A Bíblia fala em 10 mil talentos, seria mais ou menos hoje em torno de, 100 bilhões de dólares, mais ou menos. Talento era o peso de acho que se eu não me engano, são 100 quilos de ouro. Ele devia 10 mil talentos. Faz agora a conversão. Ouro para dinheiro, era isso que ele devia. O rei falou, vou acertar as contas com os meus servos. Vem aqui você. É o seguinte, você está me devendo 10 mil talentos. Aí o camarada fala assim, eu não tenho como te pagar agora. O rei fala, faz o seguinte, pega a esposa, os filhos, vende-os todos como escravos, lança esse camarada na prisão, e aí eu vou ficar esperando que a dívida seja paga. O camarada que devia se ajoelhou e falou, meu Deus, não, por favor, me perdoa, eu vou te pagar, me dá mais uma chance. Irmãos, pagar 100 bilhões de reais, ou de dólares, era impossível. O rei se compadeceu, viu aquela situação dele e falou, não vou vender sua esposa, nem seus filhos, você está perdoado da dívida. Irmãos, você já pensou isso? Você fez um financiamento de 180 meses, 300 mil reais, 200 mil reais para pagar a sua casa, é R$1.000 por mês que vai do seu dinheirinho. De repente você recebe uma ligação do banco. Alô? É o seguinte, aqui é da Caixa Econômica Federal, eu estou te dizendo que a sua dívida foi paga. Irmão, pensa só, você reúne todo mundo da família e fala, gente, vamos festejar. Imagina a alegria. Você acorda de madrugada para dar risada, porque não tem mais o que fazer. Foi perdoada a dívida. Aí o que você faz? Pega todo mundo que você gosta, coloca no carro, vai passear, porque a sua dívida foi perdoada. Você lembra de alguém que te ofendeu? Você lembra de alguém que te deve? Lembra nada, porque você foi perdoado de uma dívida muito maior. Não foi o que aconteceu com esse cara. Sabe o que ele fez? Ele pegou, saiu do rei, da presença do rei, e de repente ele encontrou um cara que devia para ele R$1.000, 100 denários. 100 denários daria mais ou menos em torno de R$1.000. Pegou pelo colarinho do camarada, começou a chacoalhar, você me deve R$100, você me deve R$100, me paga, senão eu vou fazer alguma coisa com você. E o camarada falou, eu sou pobre, eu não tenho como te pagar agora, um dia eu te pagarei. Aí ele pega aquele camarada, joga do lado e fala, coloca na prisão até que esse camarada me pague. Saiu feliz da vida. Os servos que estavam ali falaram, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Foram lá e avisaram o rei, é o seguinte, o senhor perdoou um homem de 100 bilhões de dólares e ele estava cobrando R$1.000 agora há pouco, o que a gente vai fazer? Traz ele na minha presença. Ele olhou para o camarada e falou assim, rapaz, eu te perdoei da sua safadeza de tantos anos, e agora você foi dar uma de esperto com aquele camarada lá? Faz o seguinte, eu vou te colocar agora diante dos torturadores, você vai apanhar, querido, você vai agora sofrer, vai ser carrasqueado o tempo todo, vai apanhar de sabonete, essa é a nova versão do pastor, tá? Vai apanhar de sabonete na toalha molhada, você vai ver o que é bom para a tua tosse, meu filho, vai ter verdugo, torturador, carrasco, todo, 24 horas, porque você não foi capaz de perdoar alguém, sendo que eu havia perdoado tanto você. Você me ofendeu quando você cobrou a dívida com aquele camarada. O que aquele homem expôs? Ingratidão, insuficiência em perdoar. Aquele homem foi exposto ao seu adversário e mostrou que ele era um safado, um canalha, e que precisava de alguma coisa na sua vida para mudar aquela situação. Irmãos, nós temos a mesma dívida, impagável, bilionária, que são os nossos pecados e a nossa divisão e inimizade contra Deus. Deus já nos perdoou de tudo na cruz do Calvário. Sabe o que a gente faz? Fica cobrando gente por vintém. Deus já te perdoou de tudo que você fez. Imagina só, vamos pensar na média de idade da nossa igreja, 45 anos aqui essa noite. Dos 45 anos de vida,
tudo que você fez. E não foi pouco não, hein? Pelo menos uns 10 pecados aí, eu sei lá, por segundo. E não foi pouco não. Deus olha para você e fala assim: eu te perdoei tudo. Tudo. Aí você olha o Facebook do seu desafeto e fala assim: miserável, esse aqui tem que pastar, porque o que ele fez comigo não faz com ninguém. Tem lógica. É por isso que a gente tem que se colocar na presença dos nossos adversários, para reconhecer o que tem dentro do nosso coração. Porque se nós somos incapazes de perdoar, a gente não entendeu nada, irmãos. Se nós somos incapazes de nos livrar do ressentimento, irmãos, nós não compreendemos nada do que significa Jesus e cristianismo. A gente está animado com a religião, está batendo palma no louvor, mas a gente não entendeu nada de evangelho. Porque eu não tenho direito de cobrar alguém por algo que eu já fui perdoado tantas vezes diante de Deus. Ou você acha que você nunca ofendeu a Deus? Ressentimento é exposição diante dos nossos adversários, para ver o que realmente há de nós, o que há em nós. Ressentimento é tratado quando a gente se vê diante dos nossos desafetos, e você diz: não, pastor, eu não vou falar com ele, eu não vou pedir perdão para ela, eu não vou perdoar aquele canalha. O quê? Aquele é um bandido, se aproveita das pessoas. Não, aquele lá eu não consigo perdoar, e nem vou oferecer perdão a ele. Tudo bem. Agora eu pergunto para você: é justo isso? Se você acha que aquela pessoa não merece estar na sua frente, não merece ser digna do seu perdão, deixa eu só lembrar você uma coisa: Jesus Cristo fez uma ceia, convidou todos os 12 discípulos para comer a ceia, todos. Ele sabia que um entre eles seria o safado, o canalha, o sem vergonha, o baixa moral. E sabe o que Jesus falou para ele? Vem participar da mesa, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aí você fala assim: ah, mas Jesus só comeu com ele. Não. Em determinado momento, Jesus pegou a bacia e a toalha, se ajoelhou e foi lavando pé por pé, e chegou no pé do Judas. E ele não pulou o pé do Judas, ele lavou mesmo assim. Agora, irmão, se Jesus fez isso na frente do seu adversário, que o entregaria à cruz e à tortura, por que nós vamos continuar fugindo dos nossos desafetos? Perdoe. Se livre dessa carga. Libere de uma vez por todas. Se é com seu filho, se é com seu pai, se é com a sua mãe, se é com a sua sogra, se é com seu tio, se é com aquele abusador, se é com aquele que te violentou, se é aquele que te agrediu, se é aquela que te enganou, se é aquele que se aproveitou, se é aquela que te passou para trás, se é aquele que rompeu com você sem nenhum motivo. Eu não sei para quem que eu estou falando, eu sei que é para você. E você sabe o que eu estou falando. Irmãos, olha isso daqui. Eu tenho certeza que de alguma maneira Deus está falando no seu coração. Esse aqui é o sermão de hoje, irmãos. Está aqui ainda o original, porque eu já preguei essa mensagem de manhã. Eu sou bem mais organizado que isso aqui. A minha letra é bem mais bonita, e geralmente eu trabalho muito mais tempo num sermão do que 30 minutos antes do culto. E foi exatamente o que Deus trouxe para mim essa manhã. Disse: não, esquece aquilo que você ia falar. Porque eu tinha preparado tudo a semana toda falar sobre a bagagem da religião. Liguei para o Gui, falei: Gui, prepara aquela música Santo Espírito no final, porque eu vou falar sobre religião e queria chamar a igreja para esse momento de intimidade. Maravilha. Deus falou: você não vai falar sobre isso. Então Deus me trouxe aqui essa noite, queridos, para falar que você precisa confiar nesse Deus que vai te colocar na frente do seu adversário. E o seu adversário não está lá para você atacá-lo. O seu adversário não está lá para você perfurá-lo, intimidá-lo, ou de alguma maneira confrontá-lo. O seu adversário está lá para que ele veja o óleo de Deus sobre a sua vida e o perdão da graça de Deus fluindo através de você. Eu não sei quem é, eu não sei para quem eu estou pregando essa noite, mas se você sabe que esse sentimento tem ido e voltado, você é o recipiente dessa palavra. É com você que Deus está falando. Não adianta mais você fugir, porque Ele dorme com você em seus pensamentos. Não adianta mais você evitar, porque Ele anda com você, ou ela anda com você ao lado do seu carro. Não adianta você tentar ignorar, porque quando você liga o seu computador para trabalhar, ele continua no seu escritório, mesmo vocês tendo rompido há tanto tempo. É hora de você encarar. É hora de você se expor. Porque é assim que Deus trata o nosso coração. Esses dias uma irmã comentando comigo disse assim: pastor, tive uma experiência tão estranha, diferente com Deus, maravilhosa.
Eu estava acordada de manhã e era domingo e eu fui fazer a minha transferência de dízimo para a igreja. Eu acordei, tomei meu café e me preparei para dar o dízimo, quando de repente o Senhor falou assim no meu coração: se você vai dar uma oferta a mim e tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e repara esse dano. Vai lá e deixa a tua oferta, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem fazer essa oferta. Olha o que Deus falou com ela. Olha que confronto, irmãos. É só uma transferência, é só um apertar confirma. Mas Deus disse para ela: vai lá, porque eu recebo a sua oferta assim, só depois de você ter tratado isso no seu coração. É sério, é muito sério, é poderoso para quem assumir essa responsabilidade essa noite. Mas olha só o mais interessante: unge a minha cabeça com óleo. E essa unção aqui tem dois movimentos: uma unção preventiva e uma unção curativa. Eu posso ser bem objetivo aqui, porque eu acho que talvez você já tenha entendido que Deus quer ministrar o seu coração. A unção preventiva é que assim, Davi é pastor, Davi entende do campo, e ele diz: o Deus me coloca em confronto com os meus predadores, ameaçadores cruéis, para me honrar e me ungir, não para que eu afete ou destrua eles. Deus é o meu lutador. Vitorioso Ele é, na tempestade Ele está, no ressentimento Ele está, no ódio Ele está, na amargura Ele está, tratando o meu coração, não está lá habitando, mas tratando o meu coração, me expondo. E aí o Davi fala assim: quando Deus me unge, eu sei por que Ele está fazendo isso. Porque as ovelhas, quando elas vão para o pasto, elas são animais muito vulneráveis, principalmente em partes expostas, suas patas a ataques de serpentes e víboras, e suas narinas ao pouso de moscas e também de ovos que possam ser colocados ali. Impressionante, não é? Imagina só uma ovelhinha que está no pasto, vem uma mosca, pousa na sua narina, na parte mais cartilosa, de cartilagem, e pousa e coloca um ovinho. Aquele ovinho vira um, depois ela vem, pousa, vira dois, e a lagartinha vai crescendo, vai aumentando, vai se evoluindo, e daqui a pouco ela está com um monte de lagartas, ela está com um monte de coisas, de insetos, dentro do seu focinho. Irmão, se você já ficou com o ouvido entupido ou com uma coriza, você sabe que é ruim, deixa louco, não é? Agora imagina só um monte de larvas andando por dentro da sua face. É isso que faz muitas ovelhas baterem a cabeça contra paredes, árvores, para tentar se livrar daquele tormento. E essas ovelhas atormentadas e perturbadas, elas deixam de dar leite, param de nutrir os seus descendentes. Elas não conseguem dormir, de tão perturbadas que elas ficam. Elas não conseguem se desenvolver de tão atormentada que elas estão. Ou seja, é um prejuízo tão grande que o pastor diz o seguinte: para que cobras não mordam seus pés e para que moscas não sentem nas suas narinas, a gente vai ungir vocês com óleos. O óleo era um repelente natural usado pelos pastores de ovelha para manter as moscas longe da narina das ovelhas e as cobras longe dos pezinhos dela. Repelente natural. Irmãos, a gente também precisa desse óleo desesperadamente, porque as moscas têm pousado sobre os nossos corações e depositado ovos de ódio, de revanche, de vingança, de ressentimento, de mágoa, de rancor. Irmãos, moscas vindas do inferno têm vindo contra a nossa vida, e não me admira de você estar tão perturbada, não me admira de você estar tão perturbado, de estar batendo cabeça de um lado para o outro, de lado para o outro, e nada se resolve na sua vida. Já passaram 5, 10, 15, 20 anos, e a cabeça continua batendo no mesmo lugar, porque está perturbada. Perturbado por coisas que deveria ter mandado embora. Aplica o óleo na sua vida, previna-se de moscas. Aliás, a palavra Beuzebu, a palavra feia que ninguém gosta de falar, Beuzebu, significa diabo, significa literalmente em hebraico, Beuzebu é senhor das moscas. Será que é coincidência? Ele manda um monte de moscas para pousar no seu coração e para atormentar a sua alma, para colocar algozes e carrascos sobre os seus ombros. Então talvez você esteja como aquela pobre ovelhinha batendo cabeça, talvez você esteja com aquela pobre ovelhinha não conseguindo dormir, talvez como aquela pobre ovelhinha, não conseguindo nutrir pessoas do seu lado, porque na verdade tudo que sai de você é amargo e azedo. Talvez você esteja como aquela pobre ovelhinha não conseguindo mais crescer, porque parou na vida, desejando o mal do outro, e que o outro seja culpado e punido. Você estagnou e nem percebeu nisso, está batendo cabeça. Agora é lógico que se você está batendo cabeça, que as larvas já chegaram, e esse é um grande problema.
Agora, se você não está batendo cabeça e não está perturbado, aplique o óleo, para que aquela mosquinha pequenininha lá daquela conversa na mesa que você teve ontem, não venha pousar no seu coração. Aquela palavra que você recebeu através de mensagem, que você interpretou e olhou, isso aqui foi uma ofensa, que essa mosca não venha pousar no seu coração. Que aquela palavra que as suas amigas disseram para você naquela roda e tiraram sarro do seu coração, expondo você à vergonha, não venha pousar no seu coração. Não permita que ela pouse. Aplique o óleo agora, antes que isso vire uma tormenta, antes que isso vire uma perturbação na sua alma. Agora lembra que eu falei que o óleo é preventivo, mas o óleo também é curativo. Então se você está batendo cabeça, não consegue dormir, não consegue crescer, não consegue se nutrir de tanto ressentimento que há no seu coração, de tantas larvas emocionais que estão apodrecendo a sua alma, então há chance para você ainda e para mim, sabe por quê? Porque óleo também é cura. Depois de um dia de caminhada, o pastor passa, dá uma olhada em todas as ovelhas durante a noite no aprisco, faz uma avaliação, uma checagem, se não há cortes, escoriações e machucados. Para que aquele pequeno machucado não vire uma grande infecção, o pastor pega o óleo e aplica sobre os ferimentos da ovelha, porque o óleo também é curativo e terapêutico. Por isso que a Bíblia fala em Tiago 5,16, está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. A oração com óleo, irmãos, não é um ritual místico, é para curar dores. Óleo era terapia. Tem gente usando óleo para ungir carro, ungir patente de porta, tem gente usando óleo até para ungir cavalo, cachorro, entendeu? Óleo é cura. Se você está usando no cavalo, no cachorro para cura, beleza, como substância terapêutica. Mas você está aqui usando como substância mística, não vai funcionar não. Não funciona. Óleo é cura. E se aplica em ferimentos para trazer liberdade e libertação, para prevenir infecção. Então eu queria dizer para você essa noite que vida no pasto é difícil, irmãos. Não tem nenhuma ovelha que na vida do pasto não venha com uma perfuração na pata, com um machucado no pé, com um arranhão. Ela bate a cabeça na árvore de vez em quando. Faz parte das ovelhinhas, são inocentes e têm baixa visão. A vida no pasto é difícil, irmãos. Não é fácil não, tem predadores a todo tempo. Você sabe o que eu estou dizendo, não sabe? Porque eu não estou falando da ovelha agora, estou falando de você. Porque a vida nesse mundo não é nada fácil. Tem lesões, escoriações, machucados, sofrimentos. Só que você precisa de cura. Essa vida no pasto tem tirado o melhor de nós, trazendo sobre nós o pior desse mundo. É hora de aplicar cura. É hora de aplicar óleo. E para isso, você precisa entender uma coisa muito, muito importante. Que você tem que deixar o pastor trabalhar. Você tem que deixar o pastor fazer a obra dele. Não sou eu. Não tem a ver comigo, a gente contribui, mas o seu pastor, porque a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Você consegue perceber a profundidade disso? Jesus deu a vida por nós, ovelhinhas, que estávamos machucadas no pasto e estávamos cheios de larvinha no focinho. Jesus deu a vida dele por nós, mas Ele não deu a vida dele por nós só no porvir. Porque uma coisa muito importante é a gente entender que o bom pastor deu a sua vida por nós, mas também para nós. Deu as suas vidas pelas ovelhas, no sentido de que Ele já preparou um lugar eterno para nós. Mas é importante você saber que Ele também deu a vida para as ovelhas, para que você tenha vida agora. Irmãos, o cristianismo não é só vida após a morte. É vida antes da morte. Deus pode trazer vida, apesar de todas as dores, machucados e ferimentos que você acumulou até agora, nesse momento na sua vida. Deixe o pastor trabalhar. Abra seu coração a Ele. Deixe Jesus aplicar óleo em áreas da sua vida que você sabe que estão começando a dar sinal de infecção. Ou deixe Jesus aplicar óleo naqueles lugares que já estão infeccionados e que há muita dor, muito mal-estar e muito sofrimento no seu coração. Não é para você ser assim. Não é isso, e não foi para isso que Deus te criou. Por isso deixe o pastor trabalhar. E como é que um pastor trabalha? Você já viu um pastor cuidando das ovelhas? Quando ele vai fazer a tosquia, ou quando ele vai fazer um tratamento, a ovelhinha tem que abaixar a cabeça e deixar o pastor manusear. O pastor vai tocar em feridas, o pastor vai mexer em lugares, vai trazer desconforto, mas o pastor está ali para fazer o bem. Talvez você esteja profundamente desconfortável ou desconfortado com essa palavra que Deus trouxe ao seu coração essa noite. É o pastor cuidando de você. Qual é o nosso papel agora? Baixar a cabeça e falar: Senhor, eu sou a tua ovelha.
e em gesto de humildade, não se defender mais. Oh, meu irmão, faz 35 minutos, quase 40 que eu estou ministrando aqui. E você ainda está se defendendo, dizendo que você tem motivo para estar assim? Deus já ministrou tanto através da celebração e você está dizendo que você tem razões, porque o outro que fez errado. Tenha paciência, irmão. Que se isso não tratar o seu coração, eu pergunto, o que tratará? O que resolverá? Por isso, baixe a cabeça, seja humilde, diga: Senhor, ele me ofendeu, ela me ofendeu, eu tenho todas as razões para desejar vingança, mas eu baixo a minha cabeça em humildade e digo: Senhor, lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. 1 Pedro 5,7, o Senhor é o bom pastor que sabe o que é melhor para mim. Ai, Deus, está doendo, sim, mas eu confio de que o Senhor está tratando o meu coração. Confia, baixe a cabeça, seja humilde e peça para Deus te ajudar nesse processo de cura, para que você não seja mais escravo ou refém de um ressentimento no seu coração. E quem é esse óleo? O Espírito Santo. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria lembrar você sobre essa linda figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é o óleo de Deus para ungir as nossas vidas. É esse óleo, não é outro. Estava falando de óleo aqui, você fica imaginando, mas onde eu vou buscar isso? Só tem um lugar para você buscar: no Espírito Santo. Só Ele pode trazer alívio imediato às suas bagagens. E agora, irmãos, isso aqui faz sentido para mim. Porque na quarta-feira eu falei para o Guilherme: Gui, toca o Santo Espírito no final do culto, porque eu quero falar sobre religião. Mas Deus falou: não, o Santo Espírito não é para curar religião naquela noite. Lá naquela noite vai ter uma pessoa, ou duas, ou várias delas, que vão precisar entender que o Espírito Santo não é para ela vencer a religião. Naquela noite, no dia 8, né? Hoje é 8 de agosto de 2021, vai ter uma pessoa sentada, ligando a internet. Essa pessoa vai precisar entender o seguinte: que o Espírito Santo é óleo para ela, para curar, para ela não ficar mais se revolvendo na lama do ressentimento, para ela não mais regurgitar coisas que já foram embora, que ela deveria ter se livrado há tempos. É hora, irmãos, de vocês entenderem nesse lugar que nós não estamos pregando uma palavra de terapia emocional, estamos falando de uma terapia espiritual, onde o Espírito Santo vem, invade o nosso coração e toma todas as áreas da nossa vida, para que a gente experimente cura em cada uma delas. Então agora é a hora de você dizer: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque o Senhor deu essa mensagem essa manhã, e agradeço ao Senhor porque o Senhor preparou essa canção já há uma semana atrás. O Senhor já estava dizendo que o Senhor queria ministrar o Teu óleo. Pai, se existe resistência aqui essa noite, se algum coração ainda está rebelde, se algum coração ainda é uma ovelha cabeçuda que ainda está batendo a cabeça dizendo: não, eu vou continuar com as minhas larvas, eu vou continuar com as minhas dores. Se tem alguma ovelha que está, ó Deus, resistindo ao tratamento da sua pata ferida, machucada e sangrando de tanto pisar num solo decepcionante, que quebrem-se as barreiras, quebrem-se, ó Deus, todo tipo de resistência, e que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo. Bem-vindo nessa dor, bem-vindo nesse sofrimento, bem-vindo nessa decepção, bem-vindo nessa traição, bem-vindo nessa ofensa, bem-vindo nesse ódio, bem-vindo nesse abandono, bem-vindo nessa violência, bem-vindo nessa agressão. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo essa noite. Você pode se colocar em pé conosco em nome de Jesus? Nada igual, nada melhor que se comparar à esperança viva, a presença.
clamamos por tua glória, Senhor. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Você pode declarar isso? Não mais o amargo do ressentimento. Não mais o azedo do rancor. Vamos provar do doce, algo que é doce, que vem como mel sobre a nossa vida. O doce Espírito Santo. Peça ao Senhor: Deus, eu quero provar. Eu quero provar, Senhor. Declare isso essa noite. Chega de amargura, chega de azedume. Prove do doce, prove da glória, da bondade. Prove agora dessa presença maravilhosa do Espírito Santo. O óleo de Deus, Ele te unge com óleo de alegria, Ele te unge com óleo de cura, Ele te unge com óleo de libertação. Deixa Ele te ungir e vem, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Vem, Jesus. Aleluia. Seremos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, aplica o teu bálsamo agora, Senhor. Ó Deus, nós estamos terminando essa celebração. Dá vontade, ó Deus, de pegar as pessoas no colo, trazer para perto, abraçá-las e dizer: não há por que viver nessa amargura, não há por que viver tão ressentido. Mas, Pai, o que acontecerá a partir de agora, fora dessas portas, não pertence mais a nós, Deus, mas a decisão dessa pessoa em ser ovelha. Que sejam ovelhas humildes que curvem suas frontes para dizer: bom pastor, cuida do meu ferimento. Bom pastor, espanta as moscas do ressentimento. Senhor, permita que essas pessoas, ao saírem das portas, tomem iniciativas, decisões que vão aliviar essa triste bagagem do ressentimento, essa pesada carga do sentir e sentir de novo. Deus, eu peço a Ti,
Santo Espírito, só o Senhor pode fazer isso, só o teu óleo, e nós pedimos que o Senhor faça isso em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, e que o Espírito Santo venha inundar e venha ser o óleo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Boa semana. Desejo do meu coração, sermos inundados por